Êxodo capítulo 3, versículo 6, vai dizer assim: disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do pirizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O capítulo 5 e o versículo 1 vai ser o encontro de Moisés a Faraó. E quando ele chega a Faraó, as primeiras palavras que Moisés falará são essas: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Para que me celebre uma festa no deserto. O Senhor Jesus torna cativos nossos entendimentos a essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, eu te encorajo para que você acompanhe algumas leituras do texto. Para que o novo seja novo, essa é a nossa jornada no mês de janeiro, em 2026, para que a nossa mente, para que o nosso coração, ele seja direcionado pelo Senhor. O texto que nós lemos certamente marca a maior transição da Bíblia. Certamente essa história do Êxodo, a saída de Israel do Egito para a terra de Canaã, marca a maior transição de cenário, de cultura, de fase, de estação. Certamente, esse é um grande exemplo, o que Deus quer fazer em nós e por nós, quando nós transicionamos para um outro tempo. Certamente, ao redor dessa história, Deus tem muito a nos ensinar, o que Ele deseja fazer, o que Ele deseja realizar, quando nós estamos diante de um novo, quando nós estamos diante de uma nova estação, e nós queremos olhar para esse texto. Claro que tem muitas coisas a dizer, mas eu falarei algumas delas para você ir digerindo, para que você venha aí meditando ao longo da sua semana. Convido você a revisitar esse texto, leia os primeiros capítulos de Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 14, ao capítulo 15, e veja o que o Espírito Santo também ministrará sobre a sua vida, o que Ele espera de nós, quando a gente chega diante de um novo, no nosso contexto, um novo ano. Quando nós nos deparamos com esse texto, eu quero pensar a respeito das últimas horas de Israel no Egito. Ele permaneceu nessa terra por 430 anos. Quando José chega no Egito, ele é vendido pelos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que há uma fome, os seus irmãos vão até a terra, e então Deus prepara um tempo, uma oportunidade, para que a família de Jacó venha ao Egito. Eles chegam ao Egito com seus 70, 75 pessoas. Passaram-se 430 anos. Chegou a hora de Deus tirar Israel do Egito. O Egito foi uma terra que abençoou o seu povo. O Egito foi uma terra que, se nós podemos, no primeiro momento,
caracterizar foi um ambiente de multiplicação. O capítulo 1 de Êxodo vai descrever isso de maneira muito detalhada, que o Egito foi um tempo de multiplicação. No entanto, após a morte de José, a Bíblia vai dizer que existe uma maquinação, existe um planejamento diabólico através de Faraó, para que pudesse impedir o crescimento de Israel. O Egito, geralmente, teologicamente dizendo, ele sempre é comparado ao mundo, e de fato é um significado verdadeiro. Mas nessa manhã eu quero pensar no Egito não como mundo, eu quero pensar no Egito como um lugar, um ambiente de limitação. O Egito representa tudo aquilo que me limita, porque é exatamente isso que Faraó intentará contra Israel. É exatamente este o plano de Faraó para que Israel não crescesse. É por isso que ele vai ordenar as matanças dos meninos ao nascerem. É por isso que Faraó fará com que não haja gestantes bem-sucedidas entre Israel, de modo que o Egito passa a significar limitação. Aquele ambiente que outrora foi multiplicação, agora se torna limitação. E Deus não atura, Deus não tolera nada que limita o seu povo. Deus nunca aceitará uma condição limitadora aos seus filhos. Então é chegado a hora de Israel sair deste lugar que está limitando o seu crescimento e a sua multiplicação. Eu quero ministrar sobre o seu coração nesta manhã. Qualquer realidade que esteja limitando os planos de Deus para a sua vida, Deus vai te arrancar deste lugar. Deus arrancará você dessa realidade limitadora, a sua identidade, ao seu propósito e as promessas de Deus para você. Vocês estão comigo até aqui? Diga amém. Quando Deus está arrancando Israel do Egito, a primeira coisa que Deus fará, no capítulo 12 do Êxodo, Deus vai instituir a primeira Páscoa para o seu povo. Quando você abre a Bíblia no capítulo 12, versículo 1, o texto vai dizer: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Percebe que a primeira coisa que Deus está fazendo na vida do seu povo é mudando o seu calendário. Não é uma mudança geográfica. Eu estou mudando o calendário. Vocês não olharão para o calendário na mesma perspectiva. Dentro da nossa realidade hoje ocidental, é como se Deus dissesse assim: o ano de vocês não vai iniciar mais dia 1º de janeiro. A partir de hoje, o ano de vocês vai iniciar em abril, que é o Abib. O ano de vocês começará a ser contado a partir de hoje. Deus está mudando o calendário deste povo. Deus está mudando a agenda de Israel. Essa é a primeira verdade de Deus para você nessa manhã. Para que o seu novo seja novo, você precisa permitir que Deus mude a sua agenda.
Para que o novo seja novo, você precisa permitir que Deus mude o seu calendário existencial. Você precisa permitir que Deus venha alterar a sua agenda, o modo pelo qual você lida com o seu tempo, o modo pelo qual você administra o seu tempo, o modo como você planeja a sua vida. Você precisa permitir que Deus altere isso. Se Deus não alterar o nosso calendário, nós não viveremos o novo. Nós iremos nos deslocar de 2025 para 2026, mas nós permaneceremos no lugar de sempre, arcaico, no ambiente limitador. Se você não permitir que Deus mexa no seu tempo, se você não permitir que Deus venha alterar o modo pelo qual você lida com o seu dia, quantas coisas não essenciais que estão roubando a prioridade do nosso tempo, que está te levando a uma pressa desenfreada e adoecedora. Nós estamos adoecendo emocionalmente, nós estamos adoecendo fisicamente, porque nós estamos expostos a um desequilíbrio de tempo. E eu preciso te lembrar que quando Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 5, Paulo vai dizer: é tempo de remirmos o tempo. É hora de remirmos o tempo. A palavra remir significa você tirar algo ou alguém debaixo de um domínio. O que Paulo está dizendo é que é hora de remir o tempo, porque os dias são maus. É como se houvesse uma dominação maligna contra o seu tempo. Que você chegasse ao final de um dia, ao final de uma semana, ao final de um mês, ao final de um ano, e você olha para trás e diz: gente, onde que eu estou? Parece que eu regredi. Parece que eu retrocedi na minha vida. Eu não cresci pessoalmente, eu não cresci relacionalmente, eu não cresci espiritualmente. Eu não tenho tempo. É como se o nosso tempo estivesse em um cativeiro. É como se o nosso tempo estivesse preso por uma articulação maligna. E é exatamente isso que Faraó fará. Quando ele vai aumentar a carga de trabalho aos homens, para que eles não tivessem tempo de clamar ao Senhor e que Deus pudesse ouvir, existe uma orquestração maligna para que o seu tempo esteja limitado em direções equivocadas, em áreas que não vão produzir nenhum resultado para a eternidade. O diabo fará de tudo para comprometer o seu tempo, para que você não tenha tempo com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, para que você não tenha tempo pessoal de recobrar forças, de revitalizar-se diante da vida. O diabo fará de tudo para que o seu tempo seja gasto de modo ineficaz, de modo inútil. Nós precisamos orar pela nossa geração. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos que têm um consumo de celular de horas durante a semana. Estamos falando de 5, 4, 6, 8 horas. Nós temos pessoas que têm consumo de 12 horas de celular. Não consegue ficar 5, 10 minutos sem pegar no aparelho. É uma escravidão. E os demônios estão batendo palma, porque enquanto você está ocupado demais com aquilo que é fútil, com aquilo que não alimenta a sua alma, a sua fé, você vai se fragilizando, você vai se definhando. Deus olha para Israel e diz: diante desse novo que está diante de vocês, a primeira coisa que eu vou mudar é o vosso calendário. Deus quer mexer na sua pressa. Deus quer mexer
na sua ociosidade espiritual. Deus quer reelaborar, Deus quer reconfigurar o seu tempo, as suas prioridades. Deus quer mudar o seu calendário. Quando Tozer vai ensinar no século 20, ele olha para a sua igreja. Tozer foi um homem muito piedoso, que deixou grande contribuição para a literatura cristã. Ele olha para a sua igreja e vai ensiná-la dizendo: Deus jamais vai se dobrar à sua pressa. Demoramos em atividades pessoais, demoramos naquilo que nós nos ocupamos, seja no trabalho, seja na rede, mas quando nós chegamos na presença de Deus, nós temos pressa. Quando chegamos para orar, hoje existe uma grande discussão entre os pregadores. Como que nós vamos pregar para essa geração que estão escravos de um rio de 10 segundos, de 15 segundos, a busca desenfreada por uma dopamina? Como que você vai pregar para uma geração que não consegue assistir um vídeo de 1 minuto? Como que eles vão se assentar para ouvir uma palavra de 30, 40 minutos? Como que essa pessoa vai ler as escrituras e não tem fantasias nas páginas, não tem desenho, não tem ilustrações, não tem luminosidade, são apenas letras aparentemente? Como que essa geração vai se debruçar para meditar nessa palavra, sendo que estão escravos ao modus operantes midiáticos? Aí quando nós chegamos na presença de Deus, nós não conseguimos dedicar tempo, nós não conseguimos ficar na presença de Deus. Eu não estou dizendo que quando você está na presença de Deus, você precisa falar o tempo todo. Eu não estou dizendo que quando você vai orar, você precisa falar o tempo todo. Na verdade, a oração é um diálogo. Então você fala, Deus escuta. Deus fala e você escuta. Mas o fato de você sossegar a sua alma na presença de Deus. E você sabe qual é o problema? Quando nós nos tornamos escravos de uma pressa equivocada, é que nós não conseguimos amar. Porque a Bíblia diz que o amor é paciente. Se você é impaciente, você perde a capacidade de amar. É por isso que o inimigo quer que você mantenha em um tempo cativo. E Deus vai dizer para mim em 2026: muda o seu calendário, entrega a sua agenda nas minhas mãos, para que você viva o novo. É preciso um novo calendário. Diga para quem está ao seu lado: Deus quer mexer no seu calendário. Deus institui a Páscoa. É um memorial vitalício para sempre, em que Israel deveria fixar na sua memória o que Deus fez ali. Você não pode perder de vista o que Deus já fez na tua vida até aqui. Você não pode perder de vista os feitos de Deus. Se você não levantar memoriais dos feitos, das ações, dos livramentos, do socorro de Deus, quando você chegar diante de um deserto, você vai dizer: Deus, tu nunca fez nada por mim. A sua memória, ela precisa ser trabalhada. A sua memória, ela precisa ser intencionalmente fixada. É por isso que Jesus vai estabelecer o memorial da ceia. Jesus não nos deixa no abstrato. Imagina como seria se nós ficássemos no abstrato para lembrar de tudo que Cristo foi e fez.
Ele estabelece a ceia, o pão, o cálice, é um memorial todos os meses. Você olha para o pão, você olha para o cálice, não é um mini lanche. A nossa mente, a nossa memória, ela deve ser resgatada há quase 2000 anos atrás. Como Cristo venceu os principados e potestades na cruz, como Ele levou os nossos pecados, como Ele nos amou, como Ele venceu a morte. Os memoriais servem para nos conectar, os memoriais servem para fixar os nossos valores e fundamentos. O que Deus está dizendo é: a partir de hoje, todos os anos, vocês irão celebrar uma festa, a Páscoa, para que vocês nunca esqueçam o que eu fiz entre vós. Você precisa levantar o memorial para Deus. Você precisa levantar o memorial do que Deus fez no seu primeiro emprego, no que Deus fez na sua saúde. Você precisa levantar o memorial, como Jesus te encontrou antes, quando você estava lá no mundo. O que Deus fez na sua casa, o que Deus fez no seu casamento, aquela gestação que os médicos disseram que não daria certo, o que Deus fez para que o seu filho nascesse, aquela esterilidade que disseram que você nunca seria mãe, Deus entrou, abriu a sua madre, te deu um filho. Você precisa levantar um memorial diante de Deus, senão a sua mente vai te sabotar. Senão, quando você chegar diante dos desafios presentes, você vai sentir medo, você vai sentir acuado, você vai sentir intimidado, como se você nunca tivesse visto algo de Deus. E é isso que Davi me ensina. Quando ele está diante de um inimigo maior, quando ele está diante do Golias, ele traz a memória e diz o quê? O mesmo Deus que me entregou o leão, o urso. Isso aqui é o próximo da fila. Entra na fila, Golias. Eu tenho memória. O meu Deus é o Deus de ontem, o meu Deus é o Deus de hoje, o meu Deus é o Deus eternamente. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Páscoa, Moisés, muda o seu calendário, levanta o memorial. Quando Faraó se vê perdendo os seus escravos, a Bíblia diz que ele entra numa negociação. Então, veja bem, tá bom, vai lá, cultua o Senhor, faz a festa, mas fica aqui mesmo no Egito. Fica aqui mesmo no Egito. Olha o que Faraó está dizendo. Tá bom, seja crente, mas fica limitado, fica aqui, fica nessa limitação, fica aí exprimido aí, fica aí coagido, fica aí limitado. Você é crente, mas nunca avança, você nunca se desprende, fica aqui. É a primeira proposta dele. De repente ele fala assim: Moisés, tá bom, já que vocês querem sair daqui, mas fica perto, não vai tão longe. Tá bom, vai lá, decida mudar, mas também, né? Não vai querer ser radical na sua mudança. Não queira assumir novos compromissos. Não. Fica ali, fica meio light. Aí ele vem com a terceira proposta. Então tá bom. Deixa as crianças aqui. Deixa as crianças aqui com a gente. Pode ir, mas deixa as crianças. Aí ele vem com a quarta proposta. Deixa os vossos gados, então. Tá, leva as crianças, vai as famílias, mas deixa os gados. Aí eu quero que você venha comigo em Êxodo capítulo 10, que eu pedi para você ficar com a Bíblia. O versículo 24 do capítulo 10. Eles estão diante da 9ª praga. E então, olha
o xeque-mate de Faraó. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas, e vão também convosco as vossas crianças. Versículo 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos os sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, nenhuma unha ficará. Repita comigo: nenhuma unha ficará. Sabe o que Deus está dizendo para Israel? Sabe o que Deus está dizendo para Faraó? Faraó queria ficar com partes. Faraó queria fazer concessões a Israel. Sabe o que Deus está dizendo para o povo e para Faraó através de Moisés? Nós iremos para o novo, mas nós iremos por inteiro. O diabo está interessado na sua parcialidade. O diabo está interessado que você chegue em 2026 pela metade. O diabo está interessado que você enfrenta 2026 desintegrado. E existem pessoas que, se nós tivéssemos olhos espirituais, nós olharíamos para eles desintegrados, nós o veríamos sem as mãos, porque as suas mãos, os seus braços ficaram em algum momento lá atrás. Nós enxergaríamos ele sem pés, porque as suas pernas ficaram em algum momento no passado. Nós enxergaríamos sem olhos, sem visão, porque a sua visão ficou em algum momento do passado. O diabo quer que partes de você fica em uma experiência de dor, em uma experiência de perda, em uma experiência de luta que você viveu, talvez não apenas em 2025, mas talvez em anos passados. Eu falo nesta manhã, sob a direção do Espírito, que eu prego para alguém nessa manhã, que está parcialmente vivendo desde da sua infância, desde aquela experiência de abandono, desde aquela experiência de rejeição, desde aquela experiência traumática do abuso, desde aquele momento em que você viveu na adolescência, aquilo que você viveu naquele casamento escravizador e opressor, aquele divórcio, aquela traição traumática, aquilo roubou parte de você, aquilo foi arrancando parte da sua vida. Você está aqui nesta manhã, mas você não está por inteiro. Partes de você ficou nas lágrimas em que você chorou com aquele diagnóstico. Partes de você ficou quando aquilo que você esperava viver deu tudo errado em 2025. Partes de você ficou em algum momento da sua jornada, e Faraó quer que partes de você fica na limitação, partes de você nunca venha viver a plenitude de Deus para a sua vida.